Batman, Super-Homem, Homem-Aranha. Mas qual Batman? Qual Homem-Aranha? A qual Super-Homem me refiro? São tantas as versões e as novas roupagens que esses super-heróis ganham no cinema que devemos nos perguntar de qual delas estamos falando. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre a onda de adaptações das histórias desses personagens no cinema. O Para Todos está no ar. O convidado de hoje é Danilo Arueira. Muito obrigada pela presença aqui no Para Todos, Danilo. Primeiro eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória, como surgiu o gosto pelos quadrinhos? Na verdade, desde que eu aprendi a ler, sempre li quadrinhos, sempre gostei muito, E uma porta de entrada, sempre o quadrinho infantil. Eu também comecei lendo Turma da Mônica, mas depois passei a ler principalmente super-heróis, e quadrinhos mais maduros. E desde pequeno também, que eu sempre gostei muito de desenhar, e usava os quadrinhos muito para aprender também, observava muito como é que eram os desenhos, então aprendia muito a desenhar olhando os desenhos dos outros artistas. Então fui colecionando, gostando muito, sempre buscando ver novos títulos, e criando esse gosto mesmo que continuo cultivando até hoje. Leio bastante, sempre que posso, de vários tipos, vários autores, famosos, desconhecidos. E mais atualmente surgiu o interesse de pesquisar sobre o assunto, Exatamente. Eu tive a oportunidade de começar uma pesquisa no mestrado da UFMG agora, entrei no segundo semestre do ano passado, e agora estou estudando adaptações para cinema a partir de obras de histórias em quadrinhos. Sim, então entrando mais no tema, o que você acredita, tendo conhecimento das adaptações, que as obras originais têm de essencial, que são levadas para o cinema? Isso vai variar muito de obra para obra, Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Super-Homem, que é um personagem de mais de 50 anos, na década de 30. É impossível fazer um filme que vai contar a história do Super-Homem à risca. Então ele tem que pegar ali alguns lampejos de algumas coisas que são essenciais para o personagem. Então eu julgo que são essenciais, por exemplo, algumas coisas dos valores do próprio personagem, das coisas que ele acredita, a origem dele ser respeitada, a herança tanto kryptoniana quanto terrestre e tudo mais. Mas a gente pegar uma obra como 300, por exemplo, a adaptação do Frank Miller, que é uma obra só, pronta e acabada, com princípio, meio e fim. A adaptação que foi feita dela para o cinema é uma adaptação muito mais fiel, vamos dizer, nem gosto muito desse termo não, mas na tentativa de preservar o máximo possível da história original. Tanto do enredo, quanto do roteiro, quanto dos enquadramentos, da própria estética mesmo da obra original. No caso de um Super-Homem, de um Homem-Aranha, de um Batman, é impossível fazer isso, mas no caso de obras que são mais acabadas, que tem um ciclo menor, é perfeitamente possível, ser mais fiel. E agora falando um pouquinho sobre o sucesso dessas adaptações. O resultado, os números, de bastante sucesso, você acredita que eles refletem leitores de quadrinhos? São pessoas que leem os quadrinhos? Ou... Bom, tem as duas coisas, O público que já é leitor de quadrinhos, ele quase com certeza sempre vai nas adaptações dos seus heróis favoritos aí. Mas também tem muitos daquelas pessoas que são aventureiros de primeira viagem, que já tinham ouvido falar no herói e que aí vê no cinema uma oportunidade de conhecer. Muitas vezes até acaba tomando gosto maior pelo personagem, procura se aprofundar e vai correr atrás dos quadrinhos depois de conhecer o herói na tela do cinema. Mas varia um pouco, Tem aquelas pessoas que nunca ouviram falar também e que acabam gostando, dá de tudo. Mas principalmente os fãs, são eles que já são os fãs da obra do quadrinho mesmo, que vão lotar primeiro as salas de cinema, que vão na pré-estreia e tudo mais. E a nova geração, público infantil mesmo, tendo visto primeiro a adaptação no cinema, depois se ele partir para o quadrinho, você acredita que vai haver que tipo de sentimento, assim, considerando a tecnologia que é usada, outro tipo de experiência que a gente tem no cinema, como você vê isso, essa mudança? Bom, eu acho que passa muito pouco pela questão da adaptação em si. Principalmente no Brasil, que a gente está num país onde as pessoas não têm um hábito de leitura muito forte, e a gente fala muito da evolução técnica do cinema, e a gente
olha pouco para a evolução técnica dos quadrinhos. Os quadrinhos evoluíram demais tecnicamente, né? Tanto em processo de impressão, quanto em técnica de produção, o próprio desenho dos artistas, a dinâmica, a composição das páginas, evoluiu demais. Está muito mais dinâmico o quadrinho hoje do que era 20, 30 anos atrás, né? Então, para um leitor que se habitua a ler os quadrinhos de hoje, pegar uma revista antiga, ele tem também a mesma sensação que um espectador de cinema tem quando vê um filme hoje e vê um filme de 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que se o espectador ele gosta de ler, ele está aberto a novas experiências, não conhece o quadrinho ainda, a partir do cinema ele pode sim gostar do quadrinho. Mas se não for esse o caso, não vai ser o cinema que vai fazer ele se interessar pelo quadrinho também, né? Então vai muito dos hábitos do espectador também, do leitor. Acho que passa mais por aí. Claro, até porque os dois tipos de experiência vão evoluindo, né? Tanto os quadrinhos vão se adaptando ao que é produzido nas outras mídias, quanto com certeza. O contrário. Isso acontece demais, porque várias coisas na cronologia dos heróis, por exemplo, né, elas são modificadas para atender a expectativa do cinema, né? Alguns personagens são criados com finalidade exclusiva de aparecer no filme que vai sair daqui a pouco, e o contrário também, né? Às vezes um personagem que não existia na cronologia do quadrinho antes e é recentemente lançado, acaba sendo explorado no cinema posteriormente. Sim, isso é positivo, com certeza. Agora, sobre os lançamentos mais recentes. O que você tem a me dizer sobre o Wolverine? Gostou, não gostou? Então, o último Wolverine, eu gosto muito do personagem, gosto muito das adaptações feitas pro X-Men até então dele. Mas o último filme eu acho que deixou um pouco a desejar. Ele é um filme com boas cenas de ação em alguns momentos, mas não acho que falha como adaptação, porque o personagem, o próprio Hugh Jackman, é uma das coisas que salva o filme, né? Ele é um ótimo ator, ele encarna mesmo o personagem com agressividade e tudo mais. Mas falha como filme, eu acho que tem assim, furos no roteiro, em alguns momentos se arrasta demais o filme, né? Mas tem boas cenas de ação, o personagem é preservado, apesar de ser, na minha concepção, né? Tem alguns pontos positivos como adaptação, como filme deixou a desejar um pouco. E sobre outros mais antigos, o conjunto de filmes sobre o Batman. Como fã de quadrinhos, qual a sua opinião, Bom, no geral, sobre eles? No geral, o saldo é muito positivo. Eu acho principalmente os três últimos, né, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, excepcional. Uma coisa assim, fora do comum mesmo, muito bom. Um respeito muito grande ao personagem, né, fez várias homenagens ali nos três filmes, encerrou a trilogia com um terceiro filme brilhante, na minha opinião. Mas os filmes mais antigos, assim, tirando os dois primeiros do Tim Burton, eles deixam muito a desejar, né? Vai muito pro lado do pastelão mesmo, do caricato demais, e aí não me agrada muito. Até perde um pouco da conexão com o próprio personagem dos quadrinhos, que é muito mais sombrio, né? Ele mete medo nos criminosos, ele não, então é uma coisa assim, que não, aquele monte de cor, aquele monte de efeito muito espalhafatoso não combina tanto. Where are you? Here. Outro mais atual que merece comentários, Homem de Aço. Homem de Aço. Qual foi sua impressão? Então, Homem de Aço, assim, preciso falar que é o meu personagem favorito de todos os tempos, de todas as eras, de todas as mídias, de tudo. O Super-Homem é um personagem, assim, por muitos motivos, né, excepcional, e não é à toa que está aí há tanto tempo. Mas, se a gente for pegar isoladamente o Homem de Aço, é um ótimo filme, com ótimas cenas de ação, né? Ele tem uma releitura muito interessante sobre o fim trágico do planeta Krypton, a chegada do Super-Homem no planeta Terra e tudo mais, né? Mas se a gente for comparar, por exemplo, com a adaptação do Bryan Singer, de 2005, ele é um excelente filme, um clássico, né? O filme mais recente agora, do Zack Snyder.
Mas se a gente for comparar com o filme do Richard Donner, de 78, ele deixa a desejar, né? Não tem toda aquela magia, você não acredita tanto nos personagens igual você acreditou na primeira versão que foi feita em 78. Porque acho até por uma pressão um pouco dos estúdios, né? Eles focaram demais só em cenas de ação, efeitos especiais, deixaram um pouco do personagem mesmo por debaixo dos panos, né? O Clark Kent não aparece, o Clark Kent repórter, né? Ele fica totalmente para segundo plano, vai aparecer talvez nas continuações, mas era uma parte importante do personagem, né? Para a construção do caráter dele, a dicotomia entre, né, fingir ser uma pessoa da Terra e na verdade ser uma coisa, né, um ser muito superior e ter que ficar vestindo essa carapuça aí de terrestre. Nesse filme mais recente não teve, era uma parte que eu pelo menos julgava muito importante, da essência do personagem. Mas é um ótimo filme, assim, bem dinâmico, muito rápido. Tem algumas coisas que eu achei que foram desnecessárias, né, que não precisava mexer, algumas piadas que não pareciam que foram forçadas demais, não tinham a ver na verdade com o contexto. Mas isso acontece na maioria dos filmes, né, blockbuster, assim. Então, na verdade, o saldo é positivo. Eu acho o Homem de Aço um ótimo filme, recomendo para quem quiser assistir, muito bom. Mas não é o melhor filme do Super-Homem, de maneira nenhuma. Danilo, agora uma última pergunta. Você acredita que, tomando como referência a Marvel, né, para falar da questão mercadológica, você acredita que há uma preocupação em transmitir a mensagem original dos quadrinhos, ou a mensagem é algo secundário que vai sendo colocada no decorrer da produção cinematográfica, assim, tendo como prioridade a venda mesmo daquele filme? Então, Melissa, eu acho o seguinte, nesses filmes que são mais longevos, né, que os personagens têm mais história nos quadrinhos, como o Homem-Aranha, o próprio Wolverine dentro dos X-Men, os Vingadores e tudo mais, tem uma espinha dorsal que é, sim, respeitada, né? Por exemplo, o Homem-Aranha tem toda a questão da crise existencial do Peter Parker, que é um personagem muito problemático, né? Que é inseguro, tímido e tudo mais. Os X-Men falam muito da questão do preconceito, né? Do real valor das pessoas que está no interior e não no que elas aparentam, né? Por causa das diferenças e tudo mais. Isso é respeitado nesses filmes. Mas eu acho que até por uma pressão dos estúdios, os diretores eles acabam já sabendo que não tem como ser completamente fiel a décadas de histórias dos quadrinhos, a tomar algumas liberdades. E aí eles tomam essas liberdades com finalidades mercadológicas mesmo, né? Com finalidade de atrair um público que não conhece o personagem muitas vezes para conhecê-lo através do cinema e aí criar, né, aquela cultura do consumo mesmo. O menino vai querer uma máscara do Homem-Aranha depois, o martelo do Thor, as garras do Wolverine, a luva do Homem-Aranha e vai assim, né? Mesmo que talvez não tenha lido os quadrinhos. Mas acho que a mensagem dos quadrinhos, ela em muito é respeitada sim. E outra parte, acho que os diretores eles aproveitam essa liberdade que tem para apontar o filme pro mercado mesmo, para visar bilheteria, faturamento, lucro, sem problema nenhum, né? Acho que é isso. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Para Todos, Danilo. Eu que te agradeço, Melissa. Precisando, pode contar comigo. O Para Todos de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas páginas nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana.